toda essa evolução do futebol feminino, e isso é inegável nos últimos anos, do que era de quando a gente, né, de 20 anos atrás. Mas ainda tem uma jornada muito grande, né? Não só na questão do jogo, mas Técnica, você fala. patrocínio. Eu acho que tecnicamente O apoio é muito bom hoje, perto do que. Obviamente, você não vai comparar uma atleta mulher com um atleta homem. Não tem isso, essa comparação não existe, entendeu? Concordo. Mas o nível técnico do jogo feminino avançou absurdamente, né? O lance de não se abater com as críticas, que é o grande, para mim, é o grande quê da mulher em qualquer área que ela estiver presente, né? Eu acho assim, não é que hoje tem muita mulher líder, sempre existiu, a gente sempre foi competente como a gente é hoje. Só que antes a gente não estava ocupando os cargos que a gente estava exposto, que a gente está ocupando hoje, entendeu? E aí você vê ali a firmeza dela mediante os problemas, e ela é muito inovadora, muito ousada, né? Ela fez coisas que nem nenhum dirigente homem fez. Salve, salve, galera! Estamos nós aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso querido Vargem Executiva. E como sempre, temos uma surpresa para vocês maravilhosa. Não vou dar o spoiler dessa vez, como eu faço sempre. Vou passar a bola direto para o meu parceiro Salgueiro, o volante, passando a bola para o meia. Você agora pega a bola redonda e passa para as convidadas. Vamos nessa? Mais uma. É nóis. Nós vamos receber hoje duas meninas, duas jovens, duas mulheres, que eu sou suspeito em falar porque elas são excepcionais em relação àquilo que elas fazem na empresa em que elas são executivas. E eu sou suspeito porque há mais de 20 anos que eu as conheço. Olha que legal. E acompanho a evolução delas, né? São duas executivas, uma delas chama-se Andressa, que é da área financeira, e a outra é a Mary, que é da área financeira, não, eu troquei as bolas, né? A Andressa é da área comercial e a Mary da área financeira. Mas elas são tão boas naquilo que elas fazem que a gente enxerga assim a mulher hoje em dia, né? Desenvolvendo aquilo que elas têm na essência, que é a inteligência, e hoje elas começam a ter mais chance de colocar isso em prática. Que legal. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas. Eu sou suspeito em falar porque tenho uma paixão por vocês duas há muitos anos. É recíproco. E tenho, assim, a satisfação e a honra de ser o consultor e mentor na empresa TC Chicotes. Há um tempão. Ajudou a gente, né? Se a gente, tudo isso aí que você falou, você ajudou a moldar um pouquinho também, né? É uma parceria, né? Essa personalidade. Que legal. Pra gente é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Andressa, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. É difícil. E depois a Mary fala um pouco dela. O que vocês quiserem falar, o que você acha importante falar de você? Primeiro que somos irmãs, né? Já que todo mundo pergunta. Se são irmãs? Sim, nós somos irmãs. Bom, eu sou Andressa, sou mãe do Matheus e da Lorena, que são os amores da minha vida, esposa do Rodrigo, o amor da minha vida. E além, né, dessa questão, eu sou diretora comercial na TC, que é uma empresa familiar, fundada pelo meu pai. A gente vai completar 30 anos o ano que vem. Olha que legal. E formada em administração de empresas e formada principalmente na rotina de gestão de empresa na prática, né? Que eu acho que é o que faz diferença, assim, né? E a gente realmente ama muito, assim, eu acho que o grande diferencial que eu posso falar, assim, que também se mistura com a minha personalidade, é o fato da gente ter muito amor pelo que a gente faz, fazer isso muito verdadeiramente, com muita dedicação e muito carinho, e eu acho que isso acaba reverberando em todos os pontos da nossa vida, de tudo que a gente faz com dedicação e bem feito e verdadeiramente profundidade, assim. É isso que traz o resultado. Exatamente. Então, acho que é isso, assim, tô aqui para bater um papo com vocês. Muito bem-vinda, muito obrigado. A Mary vai falar da área financeira, é sua área, Wilson. Verdade. Eu sou a Mary, mãe do Pedro e da Laura, vamos também falar da nossa família, mulher do Ricardo, que está aqui assistindo a gente, filha da Dona Maria do Seu Resto, que são os grandes precursores aí da nossa, do que a gente é hoje, eu acho, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? Acho que a gente é muito abençoada, a gente cresceu num lar
muito estruturado, assim, de pessoas com muita visão, né, e que construíram muita coisa, e acho que a gente, desde pequenininha ali, vendo aquilo, e foi comendo pelas beiradas ali, foi usando eles como os nossos grandes exemplos e mentores mesmo. Apaixonada pela nossa empresa, pela nossa vida, pela nossa família. A gente é muito família, né? Todos nós, assim. Então, eu gosto muito de pessoas, de gente. Sou do financeiro, administrativo. Toda essa parte de pessoas me encanta muito. Eu gosto muito disso. Sempre foi nossos maiores bate-papos, né, Edson? Falar sobre gente, falar sobre pessoas, sobre personalidade, sobre missão. E eu acho que um pouco é isso, assim, que eu estou aqui nesse mundo para ajudar as pessoas, de certa Amém. forma. Amém. E, enfim, acho que é isso. Essa é a minha Uma coisa que é essência. legal são nelas, né, é que elas se dedicam muito a essa questão profissional. E hoje a mulher, ela não é só a mulher maternal, acolhedora, né? A mulher desenvolveu muito essa competência mais intelectual, profissional. E elas têm assim um envolvimento, um engajamento na empresa. A empresa cresceu muito em todos esses anos que eu conheço. E eu sempre falo para o pai delas, o meu irmãozão, o Resch, um abraço, Resch, ele é responsável por ter essas duas princesas aí e com o engajamento que elas têm na empresa. A empresa cresceu muito graças à energia delas, né? Dedicação. E ela da área É o financeira. Né? Então eu queria te perguntar, Wilson, uma pessoa que da área financeira, você acha que mulher sofre mais na área financeira do que homem? Porque ali a funila cai tudo lá, uma né? grande pergunta, né? Como eu sou homem, eu não consigo meio que entrar dentro do sentimento de uma mulher. O que eu vejo é o que a vida me passou, o que a vida me mostrou. E eu tenho grandes amigas da área financeira. Aliás, recentemente, eu não sei se você conhece, eu já falei, a Ângela é uma grande amiga, que ela esteve aqui, inclusive, no episódio dos conselheiros, e ela é a presidente fundadora de uma entidade chamada WCFO, que é Women CFO. Então, ela já conseguiu congregar, para você ter uma ideia, 200 mulheres diretoras financeiras de empresas, e eu tive a honra de ter sido escolhido por ela para ser um embaixador. Elas têm só 2 homens no circuito todo, somos eu e o Eduardo Matsushita, então é uma honra ter sido escolhido. E isso eu tive com elas recentemente, num fórum onde se falou muito do poder da mulher no mundo financeiro. E o que eu percebi ali é que o que estava lá dentro, o que eu estava vendo, não eram só mulheres. Antes de ser mulher, eram profissionais, competentes naquilo que faziam. Então, eu venho de um universo, é até chato falar, mais de 50 anos de estrada, aonde eu fui sempre obstinado pelo aprendizado e pela competência. Eu acho que se você quer atingir um objetivo, você tem que se qualificar para atingir aquele objetivo. O objetivo não vai cair no teu colo. Ser responsável por uma área financeira, por uma área comercial, mais do que simplesmente ser a filha do dono, você tem que ter competência, senão o negócio não para de pé. Senão até o teu pai vai falar para você, olha, filha, fica aqui, daqui a pouco você volta. Porque o negócio está na frente. Então, de novo, na minha visão, o fato de ser homem ou de ser mulher não é referencial para competência. Então, eu vi grandes diretores financeiros homens e grandes diretoras financeiras mulheres. E até incentivo, se você quiser depois, para você fazer contato com a turma, que é uma oportunidade de networking fantástica. Um beijo, Ângela, para você, para todas as meninas do WCFO. Então, essa é a minha visão, não sei se você vai concordar comigo, mas a competência antecede o gênero. Essa é a minha Concordo, em gênero, número e grau, também acho isso. Eu acho que mais do que a área que a gente atua, eu acho que um pouco o que foi mais complicado para a gente é por ser o setor automotivo, né? Então, acho que a gente nem falou disso, mas a empresa é uma empresa do setor automotivo, e aí sim é um mundo muito masculino, hoje já não tanto, mas quando a gente começou, né, eu também tenho quase 28 anos aí 28 anos de estrada aí na empresa, tá brincando, né? sério? Eu comecei começou no com berço, 15 então. anos. No berço, eu tava com 5 Você ia anos de para... idade. Quando a Você ia gente trabalhar conheceu no o Edson, a berço. gente tinha 8. Pulava do berço e ia... E aí, o mundo automotivo era muito diferente, assim, do que ele é hoje. Então, eu acho que o financeiro em si, eu acho que até é menos relevante, porque, querendo ou não, pega numa oficina, né, no mundo automotivo, geralmente é a mulher do dono que está fazendo
a parte financeira, a parte administrativa, é a o mulher, dono é o mecânico. e o homem é o mecânico, né? Sim. É coisa que hoje em dia também a gente está vendo uma nova configuração aí nas oficinas, que é muito legal também. Mas nunca foi um problema para mim, por exemplo, estar nessa área. Agora, no geral, a gente já teve problema, sim, no automotivo, né? Porque e assim, a empresa também nasceu pequenininha, então a gente sempre fez um pouco de tudo, né? Então aconteceu algumas situações de tipo o cara ligar e falar que não queria falar com uma mulher, queria falar com um homem que entendesse, Aham. sabe? Então, esse tipo de coisa, mas eu acho que ser financeiro ou a área que você tá, eu concordo plenamente, assim, eu acho que o grande diferencial nosso, e como a gente está desde pequena na empresa, literalmente, Vocês né? conhecem Desde os tudo, 8 né? anos, segundo a Andressa, a gente teve que aprender na raça todas as etapinhas que foram aparecendo, né? Então a empresa foi crescendo, foi precisando de novas habilidades, e não tinha ninguém. Você olhava para o lado e não tinha ninguém que soubesse fazer aquilo. A gente que tinha que fazer atrás. e correr atrás. Então, eu acho que é esse o caminho. Legal. Né? Eu acho que é sempre positivo quando as pessoas são colocadas num ambiente de certa dificuldade ali. Sim. Às vezes, naquele ambiente que você não é necessariamente se encaixa perfeitamente ali. Então, até igual quando você comentou assim, a gente como filha do dono, no mercado automotivo, também masculino, e também essa questão do ser mulher se provando, né? Então, quando você tem uma necessidade maior de provar o seu lugar, não é nem provar pro outro, Pra mas você mesmo. de que realmente se estabelecer, geralmente isso vai te levar até um pouco mais longe do que se naturalmente você estivesse num ambiente confortável. Então, assim, a gente, é o que a Maíra comentou, a gente não nasceu uma grande empresa, então não tinha esse conforto do, não, isso eu não faço. A gente teve que se envolver literalmente em tudo, desde a parte de produção, de peça, fiscal, jurídico. Então, ia aparecendo, você vai Aprendendo na raça, aprendendo na raça. E meu pai também sempre foi um grande fomentador do conhecimento. Então, assim, sempre fez muito curso, sempre foi muito atrás. Desde a época, antes da TC ser uma indústria, ele era uma oficina, né? Então, assim, ficava ali literalmente embaixo do carro até às 11 da noite, mas no final de semana ia fazer curso. Eu lembro que na oficina tinha uma das paredes, era uma oficina elétrica, cheio de certificado dele, de tudo quanto é treinamento que você possa imaginar. A própria abertura do Edson, do trabalho que ele faz há muitos anos na nossa empresa, também é esse pensamento dele da valorização do conhecimento, porque o Edson foi lá não só para atender a gente como diretoria, ele ia para atender os nossos colaboradores, as equipes. Então, é o tipo de coisa que a gente realmente... esse drive do desenvolvimento, não importa que você não saiba. Você tem ferramentas para conseguir fazer e você vai atrás. Então, acaba moldando a gente num pensamento que meio que assim, a gente não sofre muito com o que pode vir e que talvez a gente não tenha conhecimento. A gente sabe que a gente vai encontrar uma ferramenta para lidar com aquilo, seja o que for, entendeu? E essa própria consciência de que hoje, sei lá, no automotivo, de repente, foi mais difícil em algum momento, algumas coisas que aconteceram. Mas essa consciência só veio depois, quando aquilo passou, ou quando agora que a gente, que está no mundo um pouco mais consciente, que a gente fala um pouco disso. Porque quando a gente estava nesse processo, que, sei lá, se um cara falasse isso para mim, eu quero falar com um homem, eu falo assim, eu não via eu não tinha essa consciência de que era porque eu era mulher, ou porque era um homem, seria mais fácil para o homem ou mais difícil para a mulher. A gente ia lá e fazia. E isso vem muito da nossa mãe também, né? Porque minha mãe sempre foi essa mulher que mesmo não tendo condições, na sua simplicidade, sempre muito desbravadora, assim, né? Então, assim, ela nunca teve esse discurso vitimista, sabe? Assim, sempre foi, cara, eu vou lá e faço. E a gente via isso na prática. Então, hoje a gente olha e fala assim, realmente, teve alguma situação assim, assim, assado, que não foi tão legal. Mas enquanto a gente estava vendo aquilo, a gente não via essa dificuldade. Nem chegou a Entendeu? incomodar, Não tinha essa coisa, tipo, ele tá falando assim porque eu sou mulher. Não existia isso, entendeu? Tá falando isso porque, de repente, eu não sei isso ainda, mas eu vou atrás da informação e aí eu vou provar pra ele que eu consigo Você fazer sabe isso. que até Só pegar um gancho do que ela falou, que como a prova de que o fato de ser homem ou mulher não está ligado a esse tipo de tabu ou preconceito, seja o que for, existem vários treinadores no Brasil, tenho certeza que a nossa audiência vai, que carregam os seus filhos atrás. O Tite, onde ele vai, leva o filho dele. O Dorival. Agora, mais recentemente, o Ancelotti, que é o técnico da seleção. Aí o filho dele foi ser técnico do Botafogo,
do time do meu amigo Robson ali, que ele manda prender, manda soltar, o Robson tá ali. É botafoguense, coitado, né? E todos eles sofrem esse tipo de preconceito. Você sempre vê um comentário da imprensa. Ah, tá ali porque é filho do homem. Ah, tá ali porque... Automático, será que né? ele pode? O Celotinho, que foi pro Botafogo, nossa, foi uma tormenta quando apareceu lá. A imprensa, imagina, só porque é filho do cara. O Botafogo tá querendo fazer média com a CBF. Então, essa coisa de ser mulher ou ser homem não está na frente, porque são todos homens no mundo do futebol e existe esse tabu, existem esses comentários que tentam depreciar. Sim. E aí sim, concordo com vocês. A qualificação que vocês correrem atrás, a dedicação e os resultados que forem apresentados é o que vão falar por si só, sim. independente do gênero que a gente tem. Dentro dessa linha de raciocínio, há um tempo atrás teve uma polêmica aqui de um CEO de uma empresa que ele não gostaria que a esposa dele fosse uma CEO de uma empresa, ou exercer a liderança numa empresa. Como vocês enxergam isso, se o marido de vocês, eu sei que um deles está aqui hoje, né? Fala assim, não, eu não quero a minha esposa sendo CEO. Acho que não seria meu marido. Brilhante resposta. Brilhante Você ouviu, né, Tá Ricardo? resolvido. Ó, o meu pensamento, tanto para casamento quanto para dentro de empresa, eu acho que você não consegue amar uma pessoa que você não admira, entendeu? E aí, É o primeiro ponto. se você, assim, você tem milhões de opções no mundo, né? Então, se você está casado com alguém que ou você não admira, ou que você percebe que essa pessoa, que o que você faz não desperta admiração dessa pessoa, dificilmente é uma coisa que se sustenta por muito tempo, entendeu? Verdade. Então, por mais que tenha muita força de vontade, muita paixão, só que na prática não tem essa admiração, não Você tem vai perdendo sentido. respeito. Exatamente. É isso que eu vejo Você entende? em muitas situações. Então, Quando você acorda, você está perto de uma pessoa que você não respeita. Sim. e aí outra, não dá mais para recuperar. eu acho que aquele sentimento assim de um relacionamento ele é para somar, né? Sim. E quando você tem, na verdade, ao invés dessa equação ser somatória, uma subtração, Aham. e aí pensa você chegar 15, 20 anos depois e você ter a sensação, cara, se eu tivesse alguém do meu lado que realmente me apoiasse, me admirasse desde o começo, em que ponto eu estaria hoje? verdade. Eu acho que isso ninguém merece essa sensação, tanto de um Verdade. lado quanto do outro, né? Verdade. Então, realmente a resposta acho que não seria. E vocês nem tiveram esse problema, porque vocês já nasceram num berço para ser encaminhados para serem CEOs, né? Não teve esse bloqueio. E eu acho que esse drive, o que temos é isso. Vamos junto? Não Vamos tem junto, outra vamos abraçar opção, a causa. ainda não tem outro caminho. Acho que desde cedo, e nossa vida foi um pouco assim, né? Claro, a gente sempre teve opção, a gente estudou outras áreas, a gente fez outras coisas, mas no fim das contas, o que a gente sempre viu foi o exemplo ali do meu pai e da minha mãe. E, cara, isso que tem que ser feito, então vamos fazer isso. E acho que num casal, principalmente, né? Poxa, se é isso que um dos dois quer, se é isso que um dos dois quer, cara, tem que seguir junto ali. E a gente deu muita sorte, assim, o meu marido, o marido da Mary, a gente tem uma relação muito maravilhosa e são pessoas que apoiam a gente. Sim. Vai igual nos últimos 3 anos, assim, que eu tô com uma rotina de viagem, de feira, a Mary também. Então, a gente precisa muito dessa congruência em casa, com a família, de viagem, fica uma semana inteira fora. Então, até a gente foi para um evento um mês atrás, assim, e aí tem uma amiga nossa que também é meio blogueira, fala meio, ela fica brava assim, comigo, né? Ela é super Ela blogueira. é influencer, não é Ela é super blogueira, é influencer. influencer. Isso. Pode Beijo, falar o nome Paty. dela. não tem Beijo, problema, Paty pode falar. Barsi. E aí, alguém comentou, e que a gente estava em Fortaleza, inclusive, fazendo esse evento de mentoria, e alguém comentou assim, para mim, alguém que viaja, deixa os filhos mulher em que casa. viaja e deixa os filhos fora, é mãe. não sei tem lá. valor, enfim, alguma coisa assim, sabe? E não deu nenhuma pesadinha na consciência de vocês, nem um pouquinho. Nenhuma. Nenhuma. Olha que maravilha, tá vendo? Assim, Já estão resolvidas. esse tipo de opinião realmente não tem... Já estão Não tem nem resolvidas. que considerar, Gente, o que é difícil pra caramba é você ficar longe dos seus Sim, filhos. É isso claro. que importa, mas a opinião do cara... Não é que a gente entendeu? viaja sem já sabendo o quanto pra gente é difícil e o esforço que é estar ausente e às vezes ver as coisas acontecendo em casa e você não tá lá.
Obviamente que a gente, não vou falar que a gente é imune a isso. Claro, A gente sim. realmente Sim. sofre Tem isso. hora que vocês se cobram, né? Exatamente. Será que eu não estou demais, Sim, né, sim. profissional e estou esquecendo a Sim, parte é. mais familiar? Esse ano a gente meio que está declinando uma viagem que a gente precisaria fazer de ficar pelo menos umas 3 semanas fora por conta da família, entendeu? Então, não, vamos talvez deixar para o ano que vem. Mas é porque pode. Se não pudesse fazer isso agora, provavelmente a gente teria que fazer, né? Não Mas tem? então, como complemento, de novo, sempre complementando, eu tenho comigo uma história que eu aprendi, li e vi, que dentro de diferentes momentos de dificuldade que a gente tem nas nossas carreiras, tem 2 em especial que eu gosto de destacar. O primeiro deles é quando a gente tem que decidir o nosso futuro, que faculdade nós vamos fazer. Nesse momento da vida a gente tem 17, 18, no máximo 19 anos. O que nós entendemos de vida para decidir Decidir. aonde nós queremos ir? O que nós queremos fazer da vida nesse momento? Aí uns seguem o que o pai faz, outros, ao contrário, querem fazer exatamente diferente do pai, Contrário. o outro segue o que o tio, o amigo, o vizinho, porque você não tem... Raras Sim. são as pessoas que já nascem com aquele dom. Então, fala assim, você é corredor, tipo o Ayrton Senna. Você é corredor de Fórmula 1, cara, raros. Sim. A maioria vai se moldando. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento é exatamente onde vocês estão falando. E que esse momento ele vem se atrasando um pouco com as gerações. Eu diria, foi em algum momento entre 25 e 35 anos, hoje dá para levar de 35 a 45, que é onde? No momento que você está constituindo família, tem filhos pequenos, seja homem ou Sim, mulher. sim. Eu passei por isso Sim. também. Mas é o momento que você está botando arroz e feijão na mesa. É o momento que você está produzindo. E você vive esse conflito todo dia de manhã quando você sai de casa. Hoje eu preciso viajar, hoje eu preciso trabalhar, meu filho está doente. O pai e a mãe, Sim. que é a mesma É isso dificuldade. aí. Tem obrigações diferentes dentro Sim. de casa. Mas Sim. no sentido do filho, da educação, da proximidade. E hoje, um dos meus filhos tem 39 e está com 2 filhas. E recentemente a gente teve uma conversa, e que pode não parecer, foi absurdamente gratificante para mim. Porque ele falou assim para mim, pô pai, agora eu entendo algumas coisas que aconteceram lá atrás. É Que isso. naquele momento, muitas vezes, nossos filhos não entendem. Não entendo. E então, volto a insistir, eu não quero parecer aqui demagogo, mas não está ligado ao sexo, ao gênero. Sim. Está ligado ao momento de vida de cada um. É. Todos têm as suas dificuldades e cada um lida com elas de uma forma. E uma coisa que eu tento levar, assim, porque a gente sempre viu nossos pais trabalharem muito, desde a época da loja, depois na indústria. Sábado, 10 da noite, a loja estava ali. Então, e a gente sempre esteve muito inserida nesse contexto. Então, a gente saía da escolinha, ia para a oficina, ficava lá, fazia lição de casa lá. Aí, daqui a pouco, começava a fazer uma coisinha, aí depois ia uma planilha, alguma coisinha, ia no banco com a minha mãe. Então, a gente sempre viveu essa realidade desde pequeno. Então, assim, é igual, voltando até um pouco no raciocínio, quando você falou dos filhos do dono e dos filhos dos treinadores, dos técnicos, né? Se é um filho do dono alheio àquela realidade, o pai e a mãe estão lá trabalhando e o filho está muito alheio daquilo, realmente você vai ter um conflito quando você for querer inserir aquilo ali, porque faltou uma base. Agora, quando é um filho do dono que vive aquela realidade desde o começo, quando é um filho de técnico, que vive aquela realidade com o pai chega em casa, fala de futebol, fala das estratégias. Vai junto. Eu falo assim, na prática, a nossa formação, por mais que eu tenha feito faculdade de administração, Sim. nossa formação foi em casa. É. Então, domingo à noite, a gente estava vendo com ele vídeo motivacional, vídeo de gestão, quando eu tinha 12 anos, a média tinha 14 anos, desde sempre. Então, assim, tem filhos e filhos de dono, mas a gente está sendo formado nessa realidade Foram forjados desde ali na sempre, raça, né? Então, E posso falar uma outra afirmação para vocês. Desde que eu saí da vida executiva, lá em 2015, eu venho fazendo uma série de consultorias, mentorias, várias coisas que surgem, investimentos. E eu posso garantir para vocês que vocês pertencem a uma classe de sucessão rara. Eu tenho, nesse exato momento, lido com 3 empresas aqui, enquanto a gente conversa, que o problema maior é a sucessão. Os pais já estão numa faixa etária de 65, coincidentemente as 3 regulam a minha idade, estão cansados, já estão há 25, 30 anos no negócio, querem descansar, e os filhos, cada um seguir um caminho, ninguém quer fazer a sucessão. Então o cara tem que se profissionalizar, gastar um dinheiro, trazer alguém da rua, ou vender o seu negócio, para poder, porque não tem uma sucessão. Então, o que vocês, eu tenho certeza, não conheço o pai de vocês, vou me atrever a fazer uma afirmação aqui, o orgulho que ele deve ter de vocês e a satisfação que ele deve ter
vendo que vocês representam a continuidade da família, continuidade do negócio, deve ser uma coisa absurda. É verdade, eu sou testemunha. Eu tenho vivido muito isso em outras empresas e sinto, a frustração dos pais de não terem o que o pai de vocês tem. Eu sou testemunha amigos, né? disso aqui. Ele tem amigos também que estão na mesma situação que Sim, o Edson tá falando, sim. que o Wilson está falando. E aí ele fala mesmo. Eu acho que nisso ele tá bem, tá feliz, tá feliz. Ele reconhece. Não, e é uma área muito masculina, né? Sim. Que ele poderia até ficar preocupado. Como é que as meninas vão tocar o meu negócio se não é uma área delas? E não, além de vocês terem a competência, vocês se envolveram, se engajaram no negócio mesmo e estão levando a coisa assim com muito sucesso. E eu falei isso porque a minha experiência pessoal, o meu pai era tapeceiro de automóvel. Que legal. E eu cresci numa oficina Que legal. de tapeçaria. Uhum. E eu trabalhava com meu pai dos 10 até os 18 anos. E ao contrário de vocês, eu não consegui dar continuidade, porque eu entrei na faculdade, cheio das ideias. Pô, pai, a gente só fazia tapeçaria de automóvel. Eu dizia, vamos botar roda, vamos botar volante, carreira. Vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar o que é isso. Toca-fita, amplificador, eu sabia colocar essas coisas. Uhum. E eu abri oficina de sábado para colocar para os meus amigos, que estavam ganhando o carro dos pais e tal, e o meu pai não queria incorporar aquilo no processo da oficina. Aí chegou uma hora, a gente discutia tanto, eu acabei saindo e fui seguir uma carreira executiva. E eu não posso negar, eu tenho uma frustração dentro de mim, que eu adoraria ter dado continuidade. Meus 2 irmãos, um que já está no céu e o outro que está aí ainda, são tapeceiros de automóvel, deram continuidade, legal. e eu não. Eu segui uma outra carreira, porque não tive essa mesma oportunidade. Então, eu Mas de qualquer forma você vocês cumpriu o que você tinha que cumprir, Eu né? tentei, né? Tua competência foi para outro caminho, isso pode acontecer. Agora, dentro dessa linha, né, de gestão, qual é o estilo de liderança que vocês têm? Se eu falar Boa assim, pergunta. Andressa, qual é o teu estilo de liderança? Depois eu quero que a Mary fala. Liderança ariana, né? Ariana? Posso pensar? Posso pensar? Não, e aí, só linkando, porque eu acho que tem muito a ver isso com o que o Wilson falou agora. Por que de repente os irmãos seguiram e o outro não? E aí eu acho que, falando de liderança, nós 3, aí pensando no meu pai, minha mãe, ela também estava no negócio, mas depois ela se afastou. Eu acho que também seria outra história, né, se ela tivesse estado junto o tempo inteiro, mas enfim. São 4 perfis diferentes, 3 que ficaram realmente e levaram a empresa onde a gente está hoje, totalmente diferentes um do outro. Olha aí, é importante. E aí Se complementam. não é que não tem frustração, tá? Tem, né? teve briga, teve frustração, teve não entendimento, mas ao mesmo tempo sempre teve um entendimento de complemento para aquilo formar uma unidade, sabe? Então, a gente vai falar acho do perfil de cada líder, mas de qualquer forma o importante é ter essa leveza e esse E acho que respeito, entendimento Acho que respeito das é diferenças para juntos se complementarem e fazer uma perpetuidade do negócio aí por um tempo. pelo Então, menos, aproveita né? que você está falando, fala qual é o teu estilo de liderança. Deus. Qual que você Não, acha eu sou a que diplomata, né? Eu Diplomata. falo tudo isso porque eu sempre fui que juntei as brigas, que vamos lá, vamos, gente, calma e tal. Você é conciliadora. A Eu sou conciliadora. conciliadora, sou. E aí também, lógico, isso vai moldando a gente, inclusive na parte negativa também, porque eu criei certas crenças sobre mim mesma, porque eles são 2 tratores, né? Sempre foram, assim. Os 2 muito comerciais, Ariana e um virginiano bravos pra caramba, era aquele pau, gente, calma, vamos por aqui, não sei o que e tal. E aí, por um tempo também, eu fiquei achando que eu não era tão, como que é a palavra, Agressiva. gente? Tão agressiva, tão realizadora, sabe? Uhum. Eu fiquei um tempo achando que eu era passiva, porque eles eram muito... E eu ficava, Você serve gente, de conforto, calma. não é só você, tá? Tá, então, E hoje não, hoje eu já quebrei essa minha crença aí da passividade. Querendo ou não, cada um tá na sua área, então precisa Isso, ter um estilo diferente, né, e tal. Em alguns momentos, eu acho que até também tem essa coisa mais executora e também da briga né? Mas eu acho que, no geral, eu sou mais tranquila, sempre sou geminiana, né, falo isso sempre. Então, Eu também. você também? Então eu sempre enxergo os 2 lados da coisa, né? Por isso que eu tenho as dificuldades até o famoso em cima do muro, Sei. né? Não pode me atrapalhar, não deixa isso me atrapalhar, mas isso acontece porque eu de fato enxergo, tipo, nos conflitos ali, cara, você tá certo, mas você também tá errado aqui, tá errado aqui. Então, quando alguém fala assim,
tanto para você como para o Wilson, vocês são bipolares, você fala, não, eu enxergo os dois lados da Exatamente. Exatamente. É uma É assim? visão Verdade. ampliada da Ampliada. coisa, A minha entendeu? visão é mais ampla que a sua. Exato, é isso, claro. Eu chamo isso de empatia. Eu tenho muita empatia, Sim, eu enxergo sim. Se o coloca no lugar cara tá do sentado, outro e tal. Mas a Mary é mais conciliadora mesmo, né? E dentro desse raciocínio de liderança, né, já ficou um pouco explícito aqui a Andressa, né? Tipo, tudo que ela é, eu não sou. Né? Que são Você não enxerga os dois lados, né? complementíssimos, Você gente, enxerga pro um só, não é negócio, isso? Não, a primeira Meta, coisa que objetivo. eu acho muito, muito real, assim, tudo que a gente tem de personalidades diferentes sempre é com foco da unidade mesmo. Então, isso realmente assim, foi absolutamente bem definido. Naturalmente, o lado ariano aí te coloca numa. Eu tenho uma natureza, um ímpeto mais Uma impulsividade. mais Emocional. impulsivo e emocional mais forte. Tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo, né? Obviamente vão passando os anos, a maternidade eu acho que me ajudou muito a dar uma controlada no... Na verdade, eu falo que a maternidade me ajudou muito a controlar o que vale, a briga que vale a pena e a Isso. que não vale a pena. Perfeito. É isso, né? Amadurece, né? Perfeito. Eu acho que assim, o ariano, entrando nesse assunto, ele tem um senso de justiça muito forte. Então, as maiores brigas são ou quando você não gosta de ver alguém sendo injustiçado ou cobrado de uma coisa que você não concorda, ou quando você se sente injustiçado por uma coisa. Então, é geralmente quando a gente sai do prumo, assim. Mas, tirando esse lado signo da coisa, eu acho que, eu acho que também veio isso mais dos nossos pais, assim, o quanto o conhecimento daquilo, falando em liderança, daquela função, daquela atividade, conhecimento profundo pela empresa, estar participando de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que, falando de estilo geral de liderança, eu acho que a gente tem um perfil muito participativo, muito presente. Então, não importa em qual função, em qual área da empresa, porque a gente, apesar de ser comercial, a gente está fazendo a gestão, a gente faz a gestão de todas as áreas de produção, de engenharia, de qualidade. Então, a gente conversa com todo mundo de todas as áreas. E a gente tem essa questão da proximidade. E aí eu acho que isso também, aí voltando para a minha área que é comercial, eu acho que eu também tenho um estilo comercial de participação e de presença junto com o cliente, entendeu? Então, de estar ali, de criar uma relação, de conhecer, às vezes, até além do que é o trabalho, às vezes dar dica no negócio alheio, de transbordar mesmo, né? Transbordar aquilo que a gente vive, que às vezes também vai ajudar muito a realidade também dos nossos clientes. A mesma coisa com os nossos colaboradores. Então, eu acho que é isso, Eu assim, acho de que proximidade. uma coisa que sempre ajudou muito, e isso vem do pai, assim, e acho que a gente leva isso, cada uma de uma forma, a leveza em ver os problemas, né? Então, meu pai, e eu acho que a gente é assim também, por mais que uma com mais impulsividade, outra com mais calma, quando a gente está em meio a um problema, e é o tempo inteiro, né? Normal, ver isso de uma forma leve. Cara, vamos agir, vamos resolver. Eu de forma mais racional, às vezes eles de forma mais impulsiva, daquela coisa imediata, mas ainda assim de forma leve, sem sofrer, sem levar aquilo para uma coisa que... Outro nível, né? O problema é outro nível. Então, e aí eu acho que até, falando até de sucessão, eu acho que isso fez muita diferença pra gente, porque por mais que a gente tivesse as divergências em vários momentos, sempre foi aquela coisa leve, cara, falamos aqui, resolveu, já se abraça, vai jantar junto, vai... E não tem chabu, entendeu? Então, eu acho que isso faz muita diferença para um filho que tá vendo e fala assim, cara, não é ruim isso aqui é legal. Eu quero participar disso aqui, eu quero ser parte disso, eu quero construir isso junto com ele, porque apesar das divergências que vão existir, cara, é leve, é gostoso, entendeu? Porque eu acho que a gente vê em alguns empresários e tal, que leva tudo muito a ferro e fogo, e sofre, e é aquela reclamação constante de tudo. Então é claro que o filho vai olhar aqui e falar, eu não quero isso pra mim, entendeu? Eu não quero isso pra mim. Então eu acho que isso fez diferença Essa pra relação gente que também. vocês têm, profissional, empresa, gestoras empresariais, como é que vocês conseguem fazer a separação família? Porque família também, a gente pode fazer a ligação com o futebol, é um time, Sim. É isso né? aí. É uma equipe. E a gente precisa aprender a jogar junto. E tudo que vocês mencionaram, e eu sou testemunha disso, né? Tem muito a ver essa questão de eles têm lá as diferenças de opinião,
mas tem um respeito, tem um amor, tem um afeto um pelo outro, que eles se entendem, né, e se complementam. Como vocês veem essa questão família, time, forma um time, né, e ao mesmo tempo você tem que exercer aquela função profissional que muitas vezes é até mais fria, né, Sim. na área Porque dá profissional. resultado, né? Eu não faço muito esforço para dividir, não, sabe? Porque assim, a gente teve uma presença física no negócio dos nossos pais. Os nossos filhos não têm essa presença física, apesar de eles serem pequenos ainda, eles não têm Cedo, né? tanto essa presença física que era a gente sair da escolinha e ir para lá. Mas eles participam de todas as nossas conversas, assim como meu marido, que não é da área, mas eu divido muitas coisas com eles. Eles sabem detalhes do que acontece dentro da TC, sabe o nome dos funcionários, os meus filhos sabem. Então, assim, eu falo assim que meu filho Matheus, 9 anos, ele já criou umas 5 empresas na cabeça dele. Olha só. Então, assim, tudo que ele vê como um problema, ele... Mãe, se a gente falasse com o Elon Musk para ele criar não sei o que, e dar tal tecnologia Ai, que louco. para resolver... Então, assim, da onde que vem isso, de certa forma? É de ver a gente Claro. em casa conversando de um problema e logo a gente pensar numa solução e ali a gente já resolveu a exercitando a situação mente. e ele vai exercitando isso. Então, são formas diferentes de você passar, né? Semana retrasada a gente estava em Recife, aí quando eu voltei, eu fiquei uma semana fora. Quando eu voltei, aí o Matheus falou: "Ai, mãe, eu não gosto que você viaja tanto. Você não podia trabalhar de outra coisa para não viajar tanto?" Ai, meu Deus. Aí eu falei assim: "Filho, Isso é duro. a mamãe trabalha tanto e viaja porque a mamãe gosta desse trabalho. A mamãe não faz isso porque o trabalho me exige. A mamãe que está, de certa forma, provocando essa viagem, porque para a gente é importante. Para a mamãe estar perto dos clientes. A gente teve uma feira lá, para a empresa, mesmo a gente estando em outra cidade, em outro estado, isso é muito importante para a nossa ampliação. Então, assim, mesmo que seja uma criança de 9 anos, que não, às vezes não é um papo para uma criança de 9 anos, dentro do nosso contexto, da nossa realidade, tem que ser um papo para ele. Porque se ele me fala uma coisa dessa, e dependendo da minha resposta, eu passo para ele o peso de estar fora, eu não vou falar para ele que eu também não sofri essa... Ou não passa confiança na resposta. Ou não passa essa Ele confiança, ele percebe isso sutilmente, entendeu? Então, essa questão da leveza é um problema, deixa a gente triste, a gente fica fora, às vezes a gente está lá e o filho vai lá, machuca, aí manda uma foto com o dente sangrando, aí seu coração... Tudo isso acontece, mas é levar... A nossa realidade é essa, não vai mudar, a gente não vai mudar de empresa, eu não vou virar uma executiva de uma empresa, não vou trabalhar... Então, eles têm que entender que está tudo bem. É assim. E está tudo bem para eles, que eles não vão morrer de saudade. Eu sempre brinco assim, falo, mamãe sempre... Aí eles terminam, volta. Aí já é uma conversa nossa. Então, a mamãe sempre volta, tá tudo bem, entendeu? Legal. Aí eles vão entender, tenha Vai certeza entender. disso. Vão entender na hora certa, do jeito certo. Eles vão Mas, entender. gente, isso é a vida, né? Poderia acontecer tudo isso, a gente está do lado e não vê do mesmo jeito. Eu acho que essas... são obstáculos da vida mesmo, né? Pode ser um trabalho que está do lado da sua casa e você fica até tarde, pode ser uma dona de casa também que às vezes está tão estressada e depressiva porque também não teve o profissional que queria e às vezes está distante emocionalmente do filho também. Então, a vida é assim, né? Com desafios e a gente tem que transpor esses desafios. E se a gente não colocar muito peso nisso, se a gente levar isso de forma leve, que a vida é para isso mesmo, a gente está aqui para transpor os desafios, cara, a gente vai fazer isso e não vai doer, não vai sofrer. Às vezes sim, né? Se o filho bater o dente, se você estiver do lado dele, se você estiver longe, claro que longe é um pouquinho pior. Mas ainda assim você vai sofrer das duas formas, entendeu? Sim. Então, acho que o legal disso tudo que vocês estão falando, da vivência de vocês, né, Wilson, é que muita gente que está ouvindo, muitas mulheres que estão ouvindo, né, e que talvez estejam passando por situações parecidas e que às vezes ficam num conflito. Puxa, será que eu deveria estar mais em casa com meus filhos? Vou perder essa oportunidade, né? E nessa hora elas veem que não, que é possível fazer essa adaptação com qualidade. Vocês não precisam estar o tempo todo, mas quando tiver, com qualidade total. É isso aí. Eu acho que esse exemplo delas é importante. E eu diria que esse conflito, vou repetir o que eu já falei aqui, mas não está ligado só ao gênero. Os homens também têm esses vivem conflitos. isso. Também vivem Os homens isso. também querem estar perto do filho, também estão viajando, e eu passei por isso. E um filho machucou, ou um filho tem uma festa. Quantas e quantas festas de escola a gente não perde? E não porque nós somos homens ou mulheres, porque a gente trabalha. Eu deixei de ir um monte dessas. Não que eu tenha orgulho disso, mas era o que o tempo me permitia fazer na época. Então, os nossos filhos, quando chegar a vez deles, eles vão lembrar, olha, agora eu entendi. E falo isso de cadeira.
Fala de cadeira. Vamos lembrar. Eu acho que o bom é que a gente está agora mais consciente, né? Por exemplo, meu pai sempre trabalhou, eu dou sempre o exemplo dele, assim, porque ele tinha loja, tinha uma oficina, né? E ele trabalhava de segunda a sábado. Ele só folgava domingo, quando não tinha nenhum carro para socorrer e tudo mais. Só que não importasse, fizesse chuva ou sol. Domingo, se ele estava de folga, ele pegava a gente, ia pro parque, ia visitar uma cidade no interior. Não tinha muita grana, Era de mas vocês. ele ia, era o nosso dia, assim, sabe? Então, eu não tenho essa lembrança, tipo, meu pai era ausente, meu pai não ia na festa junina da escola, porque não ia, que era de sábado, ele realmente não ia. Não tenho essa lembrança. Porque Nenhuma bastava o dor em domingo. relação a isso. Por quê? No domingo era completamente pra gente, entendeu? Legal. Então, é isso, eu acho que é isso que no fim das contas vai valer a pena, assim, É sabe? verdade. Quando a gente Cada um estiver encontra o com seu modus ele. operandi, né, no Exato, final. É assim que é. exato. Agora, a gente está Dentro mais da- consciente ao Termina. equilíbrio da vida também, né? Eu acho que era diferente, a gente já foi muito mais workaholic do que a gente é, e as pessoas hoje estão mais conscientes de que, de fato, tem que ter um momento de qualidade com os filhos, um momento de qualidade com o marido. A gente vive uma realidade diferente na empresa, que a gente também fez uma boa estruturação de equipe. Isso é A legal. gente, né? Mas eu digo as pessoas no geral têm sim. mais consciência também hoje de equilibrar melhor esses pratinhos Mais ou quando menos, possível, viu? né? Depende do segmento que você está. É. Por exemplo, você pega essa galerinha que está crescendo em banco, por exemplo. Tenho certeza que muito alguns aqui extremo. estão nos ouvindo. Eu tive a oportunidade de participar de um IPO de uma empresa e trabalhar de perto com 4 bancos que estavam assessorando. E esses bancos tinham a rapaziada que fazia o trabalho de base. Gente, eles ficaram 3, 4 dias sem dormir para poder fazer o trabalho de Sim. base. E dependendo que você vai, não só banco de investimento, mas esse segmento de investimento em geral, É muito número. é muito bruto. É muito bruto. E é difícil você manter a tua atenção. Eu sempre costumo dizer, né? Nós aqui, como pessoa, a gente tem que dividir o nosso tempo entre infinitos momentos, né? Sim. A gente tem a família, a gente tem os amigos, a gente tem o lazer, a gente tem o trabalho, e cada um disso representa um tanto do nosso tempo, né? E tem um pedaço do tempo que muitas vezes as pessoas esquecem e é importante, e aí estou entrando na tua área, eu tenho vergonha quando é na área dele, porque ele pode me dar uma invertida, né? Mas é que é o seu tempo. Tem um tempo que é só nosso, que você quer ficar sozinho, você quer olhar no espelho, quer conversar com você mesmo. Às vezes, estar bem com você esse é só. o tempo que normalmente a gente mais sacrifica. Exatamente. Porque você vai dar o seu tempo para todos os outros. Todo mundo. E o seu tempo, que é aquele, e talvez seja o mais importante, na minha opinião. Ele é fundamental. Que é onde Então, você entra nos trilhos, na verdade, né? Não é? E porque ninguém entende. Você vai falar, vou me trancar no quarto, não quero falar com ninguém. Nossa, que mal-humorado, que não faz. Mas é um tempo importante. É um tempo importante porque a gente se recompõe para poder atender todos os outros tempos que a gente tem que atender. Então não é fácil, não. Eu falo que eu tenho sentido muito essa questão nos últimos anos, assim. Eu fico, no dia a dia, no escritório, eu fico meio que no meio de todo mundo. É a minha mesa. Ah, você fica aberto. E aí, vem gente de uma área, fala comigo, de uma outra área, fala comigo, de uma outra Você não fala faz comigo. nada, né? Eu não faço nada. Gente, eu literalmente não consigo trabalhar. Quer dizer, estou ali trabalhando e falando com todo mundo, obviamente, Você não tá fazendo o desenrolando que as você quer coisas. fazer. Mas a minha sensação é que, filha, você não fez nada hoje, né? Do que deveria. Mas eu tenho sentido muito essa necessidade nos últimos anos. A gente tem falado, nos últimos tempos, falando muito disso, daquele momento que você tá lá com o teu cérebro com você, né? Porque assim, aí, beleza, você sai de lá, aí dirige até em casa, chega em casa, aí as crianças, mãe, isso, não sei o quê, não sei o quê, não. Seu cérebro tá ali com eles também. Então, assim, esse sentimento, essa saudade do teu tempo de estar com qualidade, você. do pensando nas coisas, mesmo nas coisas do dia a dia, mesmo que seja de trabalho, mas que você esteja ali, um momento de centrada, né? Eu não sei se a gente também vai envelhecendo, e aí você já não consegue mais fazer tantas coisas ao mesmo tempo, você sente esse momento de... E vai mudando a prioridade. A gente vai amadurecendo, a nossa prioridade vai mudando. Você não consegue se centrar com tanta facilidade em tantas coisas, aí você sente mais, dói mais em você. Não, e eu esqueci um ponto super importante, eu falei de tempo, né? Tempo com família, lazer e tal. Tem o tempo para ir no jogo do Corinthians. Também, lógico. exatamente. Esse aqui é importantíssimo. Eu não posso... Aí eu conseguia conciliar esse tempo junto com meus filhos. Que eu tenho 2 corintianos também. Maravilhoso. Jesus me abençoou, obrigado, Senhor. Então nós temos os 3, então eu juntava o lazer, o Corinthians e a família, a gente fazia tudo junto. Então dá para conciliar muitas vezes as coisas, juntando 2 ou 3 no meu pacote. Dá para conciliar. O importante é quando a gente toma consciência de que é importante ficar consigo mesmo também. Isso. Né? Aprender a separar
momentos que você vai estar com as pessoas, fazendo coisas para as pessoas, e momentos que você vai estar com você, olhando para você. Isso. Ocorre que muitas pessoas não fazem até por fuga mesmo, né? Porque elas não querem olhar para os problemas, as suas angústias, então elas preferem distrair através dos problemas dos outros, né? Então, enquanto eu estou vendo os problemas dos outros, eu esqueço dos meus, vamos dizer assim. Essa é uma Levando outra pro futebol parte. é o nosso Conheço momento de muita concentração, né? Tá vendo? Falou tudo. Agora, dentro do futebol ou da linguagem que tem a ver com várzea executiva, que é um tripé, né? O várzea ele foi formado com esse tripé. O futebol é o nosso esporte, então a gente coloca o futebol como o mais importante. Mas todos os esportes têm uma importância. O mundo corporativo, que é o mundo de vocês, é o mundo que nós atuamos também, e as questões comportamentais. Sim. E dentro do aspecto liderança, as mulheres hoje estão exercendo bastante essa função que antes não exerciam. Como que vocês veem hoje as mulheres no futebol? Vocês chegam a assistir alguns jogos? Somos fãs dos da nossos Leila, né? times? Sou corintiana, mas sou fã da Leila, né? Eu já elogiei ela aqui várias vezes com dor no coração. Sim, mas já não- como gestora. Mas vocês assistem jogos femininos? Sim. Tem assistido? É, Sabe que o nosso time é o infelizmente... nosso time é o melhor, né? é o melhor, né? Mas você vê que, assim, infelizmente, tem toda essa evolução do futebol feminino, e isso é inegável nos últimos anos, do que era de quando a gente, né, de 20 anos atrás. Mas ainda tem uma jornada muito grande, né? Pô. Não só na questão do jogo, mas Técnica, patrocínio. Eu acho que tecnicamente o apoio é que- muito bom hoje, perto Já foi. do que. Obviamente, você não vai comparar uma atleta mulher com um atleta homem. Não tem isso, essa comparação não existe, entendeu? Concordo. Mas o nível técnico do jogo feminino avançou Muito. absurdamente, né? Então, isso não é essa questão, mas a questão do quanto, assim, até estrategicamente para o esporte avançar mais. Questão de patrocínio de grandes marcas, questão de visibilidade, questão de ser televisionado, A própria remuneração das a própria jogadoras. remuneração das jogadoras, de fazer com que outras gerações também tenham o sonho de ser bem-sucedida sendo uma jogadora de futebol, que na verdade seria até uma oportunidade mais fácil para mulheres do que para homens, porque você tem muito, a concorrência é menor, vamos Sim. dizer assim, do que é bem menor. do futebol masculino, dos aspirantes a aumentando, virarem né? jogadores. Então, assim, é até uma oportunidade. Mas você tem muita coisa para avançar ainda, né? Em todo esse ecossistema, o glamour dos jogadores, né? Toda essa... É que assim, não tem mulher se envolvendo em polêmica, né? Não tem um Vini Júnior, não tem o Neymar. Aí o futebol feminino não aparece na mídia, né? É. Tem que ter alguém, tem que ter alguém fazendo lambança pra aparecer na mídia e Fica a dica, atrair. mulherada. E é Só legal. ser boazinha direitinho não vai te Não levar dá, pra não mim. tá. Tem que Sabe o que é legal causado. assistir? Quando você assiste um jogo feminino, você vê que elas têm um respeito maior do que no mundo masculino, uma com a outra. Sim. Eu percebo uma diferença enorme de respeito uma com a outra. Mas acho que talvez o nível de agressividade, assim, vamos Bem falar até de menor. testosterona Sim, mesmo. É um nível mais Tá ligado a controlado isso. ali, acho que, Tá ligado a isso. né? Mas E como vocês veem a gestão da Leila, já que vocês gostam Pois é. tanto, não Falando é do sobre nosso time, mas como vocês veem a gestão dela? Então, como líder e gestora, é inspirador mesmo, né? A força, o lance de não se abater com as críticas, que é o grande, para mim, é o grande quê da mulher em qualquer área que ela estiver presente, né? Eu acho que assim, não é que hoje tem muita mulher líder, sempre existiu, a gente sempre foi competente como a gente é hoje. Aham. Só que antes a gente não estava Tem menos oportunidades. ocupando os cargos que a gente estava exposto. que a gente está ocupando hoje, entendeu? E aí você vê ali a firmeza dela mediante os problemas, e ela é muito inovadora, muito ousada, né? Ela fez coisas que nem nenhum dirigente homem fez. Eu acho o que eu mais admiro é a questão da ousadia dela, de pensar em coisas que os outros... Pensar e fazer coisas que, às vezes, outros que fossem homens ali não fariam. E o não ceder às críticas é o impressionante. Porque no Não se futebol é abater, isso, né? A hora que a torcida resolve tirar um técnico, na maioria dos times, tirou. Tirou. Ela Lá tirou. não. Tirou. Lá ele falou, não. É assim que a gente tá, somos um time, somos uma obstinada, família, vamos manter isso daqui, custe o que custar, vai dar certo, vamos continuar na estratégia do que a gente desenhou. E ela apostou. Então, eu acho que ela também mostrou para a torcida esse lado, né? Porque
também é feio. A torcida, a hora que quer, tira o técnico que for, independente. Você Invade. pensa isso. E isso é meio que exclusivo do futebol. Pensa nas empresas, se fosse essa realidade, dessa força toda de tirar o técnico quando um não concordou, quando perdeu um jogo, porque a gente perde muitos jogos. Na empresa a gente também perde muito. Só que a gente tem que ter essa paz no coração, essa confiança na nossa estratégia, que vai funcionar, né? Então... E na empresa, como que vocês acham que é importante ou vocês conseguem manter a cultura, essa cultura que é a alma da TC, né? E cada vez mais ser implementado na equipe toda, né? Porque essa cultura, quando ela é implementada, a equipe veste a camisa porque entendeu a cultura. E eu que atuo lá, eu sei o quanto elas deram sempre a importância para manter essa alma, sabe? Do time. Queria que vocês falassem um pouco dessa cultura da TC, relacionado mesmo a conseguir manter essa cultura, sempre ela crescendo. Antes de você começar, só queria falar com o nosso público. A gente elogiou a Leila, tudo, que ela é uma boa gestora, tudo, mas o Palmeiras não tem mundial, tá? Exatamente. É verdade, não. Só deixar isso claro. Deixar claro. Obrigado. Eu lembro da minha filha, que minha filha, ela é São Paulina, infelizmente, porque meu marido, né, ainda não consegui, você vê que ela tem todo o perfil de ser corintiana. Vai ser ainda. Não, eu Não perca acho, a esperança. ela tem todo o perfil de ser corintiana. E ela alopra o tio palmeirense dela. Então ela fica, já lembro dela que Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem. Você pensa que mesmo com essa Ela tem 7 competência da anos. Leila, o Palmeiras não conseguiu o tem mundial? Palmeiras, se não for agora, Não vai ser nunca mais. Não vai mais, não vai mais. Já teve várias chances, pelo jeito não vai ser não. Desculpa atrapalhar a pergunta, mas não podia deixar essa canja. Mas Faz parte da cultura corintiana, a gente não pode perder. Tem que deixar. E eu tô falando isso mesmo tendo marido e filho palmeirense, né? Coisa mas tudo bem. corajosa, hein? Eu vou arranjar Vai briga em apanhar casa. Mas você só tá falando só a verdade. Não Só a tem problema. verdade, não. É engraçado que a TC no começo, quando a gente tinha 10 funcionários, você pegava os 10, acho que uns 8, 9 eram corintianos. Não sei se você lembra dessa fase. Então era todo mundo ali, tipo, todo mundo muito feliz no dia que o Corinthians ganhava, e tudo muito, muito triste. Mas no dia que perdia. Então eu tava super aculturado a empresa. Aí começou a vir um monte de gente de times diferentes. E agora acho que se fizer um censo lá, tem mais palmeirense do que corintiano. Infelizmente, a gente precisa rever esse negócio. Não vai ficar uma cultura boa. Mas de fato... Isso é de ocasião, viu? O Palmeirense de ocasião. O time bom tá ganhando. Começa a perder. Corintiano não. Corintiano não aguenta ali. Sempre. Mas o fato é que quando a empresa cresce, a cultura vai se perdendo, né? Então, inclusive, a nossa cultura, que era de quase todo mundo corintiano, mas a cultura vai se perdendo, fica mais difícil da gente manter aquele ritmo, manter aquela essência, né? Do que é a empresa, do que a gente espera do trabalho, do que a gente quer entregar para o cliente. Acho que a cultura tem muito a ver com o que a gente quer entregar para o cliente e para o colaborador. Que tipo de empresário você quer ser? Que tipo de empresa você quer ser? A gente sempre quer ser uma empresa que edificasse o cliente e quem trabalhasse lá dentro. Eu acho que sempre foi, desde sempre, assim, meu pai sempre, aquele cara dos certificados na parede, era ele e levava alguém com ele para fazer o curso. Né? Então, a gente sempre quis que a pessoa entrasse lá, saísse da TC melhor do que ela entrou, e de preferência para ir para um lugar melhor e tudo mais. Então, pensando nisso, vai crescendo e é óbvio que fica cada vez mais difícil de você manter isso, porque não é mais você quem faz essa gestão diretamente. É um líder, é um gestor, e isso vai se perdendo. E a gente também vai se atribuindo de outras atividades e não consegue mais dar tanto foco para aquilo que você conseguia fazer quando a empresa era menorzinha, né? Aquele café da manhã que você reunia todo mundo e fazia junto. Então, hoje já não tem mais tanta oportunidade de fazer isso. Mas a gente também, agora esse assunto, acho que ele é muito mais falado. O Edson sempre ajudou muito a gente nesse sentido, né? Porque ele sempre foi esse cara de treinar a equipe, de juntar todo mundo ali, de ter pelo menos semanalmente ou quinzenalmente ali um momento de olhar para a equipe, olhar para as pessoas que estavam lá, né? Aparar as arestas, alinhar todo mundo, tudo mais. E agora esse assunto é muito mais, né, fomentado, né, pelas redes sociais. A gente fala muito disso, né, de cultura. A gente tem nossos valores hoje, né, definidos, escritos e tudo mais, e a gente tenta manter eles como os nossos mandamentos ali. E escreveu eles muito do que meu pai é, né? Então, porque no fim das contas é isso. A cultura é o quê? É o que a gente permite. A alma da empresa. É a alma do dono, né? Então, hoje a gente tem esses valores que a gente tenta seguir. É óbvio que dá os escorregões ali, aí você volta. Então, é um trabalho
infinito. Tá sempre ali, é um jardim que você tem que cultivar o tempo inteiro, com diversas ações, e a gente acredita Quantos muito funcionários nisso. está a empresa? Hoje está com 105. 105, né? 105. Vocês ainda conhecem todos pelo nome? Não. Não mais, né? A maioria. Eu acho que a maioria, esse sim. fulano Mas... trabalha na empresa? Trabalha, eu sei que trabalha, mas assim, que esse tal, às vezes dá uma confundida, assim, sabe? Eu li uma literatura uma vez que dizia exatamente isso. Qual é a diferença de uma empresa grande ou pequena? Ela se torna grande quando você não consegue mais guardar o nome de todo mundo. Não consegue. Estamos no caminho. É o objetivo, né? Da gente realmente ampliar, a gente conseguir essa questão. Eu realmente enxergo a empresa como uma missão de vida mesmo, Claro. assim, sabe? Quando todos nós nascemos com alguns dons, né? Por algum motivo, Deus deu esse dom para a gente familiar, que a gente conseguiu conciliar e que a gente consegue ter a empresa como um berço de algo que acontece não só para a gente, para a nossa família, mas também para a família de todo mundo que está ali e de todos os que, direto ou indiretamente, também vivem dali, ou até clientes que vendem nossos produtos e que têm lucro com o produto, e aí vão girar essa engrenagem. É uma missão mesmo, a gente levar isso como algo de desenvolvimento pessoal nosso, desenvolvimento de quem passa pela nossa empresa. Às vezes é alguém que vai ficar por 1 ano, às vezes é alguém que vai ficar por 10 anos, são o pessoal que já está por 20 anos, que já é um timezinho considerável, né, dos 20 anos. E realmente valorizar esse dom que é ter a oportunidade de transformar todos os dias as pessoas, né, positivamente. Ninguém aqui é perfeito, tem dia que é caótico, que é estressante, que é briga, mas na maioria das vezes a gente está junto e como uma equipe, como um time, né? A gente está muito mais comemorando vitórias do que efetivamente, né, um sofrimento em algo ruim. E graças a gente realmente entender esse dom mesmo, que a gente está aqui para transformar positivamente as vidas. Que a TC tem, ela enxerga os funcionários, colaboradores, não só como funcionários que estão tendo a oportunidade de um emprego, né? Mas enxerga que ela pode fazer por aquela comunidade, tornar essas pessoas melhores pessoas, entendeu? Então, acho que as empresas têm que ter essa filosofia de vida, né? Eu ofereço oportunidade de emprego, que é maravilhoso já, mas se eu oferecer, além disso, a oportunidade de tornar essas pessoas melhores, elas vão levar isso para as famílias, para os vizinhos, para as pessoas mais próximas, e aí a gente vai contagiando uma sociedade. Então, acho que esse é um dos princípios mais importantes de uma empresa que pensa nesse lado. O ano passado, no Dia das Crianças, a gente levou os filhos dos funcionários lá para a empresa, né? Então fez um dia deles, com brinquedão e tal. E a gente colocou o pessoal para produzir peça. Olha, esse aqui é um chicote, aí colocou lá, fez uma dinâmica com eles montando assim. Cara, o quanto eles amaram aquilo, assim, que é um negócio simples, bobo, digamos assim, mas que é isso se espalhando mesmo, entendeu? Aí a gente, né, depois falou assim, tem que ter ideia de fazer um saláriozinho, assim, ele veio, participou do dia e recebe um saláriozinho. Então, porque é isso, as gerações estão, a gente entrar nesse papo das novas gerações, quando tá difícil contratar, a gente tem mais 10 horas de conversa, né? Verdade. Mas vale de um fato, episódio só para falar disso. Só para isso. Mas a gente precisa, de fato, fazer coisas que a gente envolve o funcionário, a gente envolve a esposa do funcionário que fica feliz de alguma forma, o filho do funcionário que fica feliz de outra. Então, isso traz engajamento. Vai evoluindo, né? Isso a gente está nos finalmente do nosso programa. Está tão maravilhoso o bate-papo, mas a gente está nos finalmente. Então, eu vou fazer uma pergunta para elas, assim, a última pergunta para vocês, né? Vocês já pensaram em patrocinar um time de futebol? Tem um time da TC lá, a Vários da TC lá, que de vez em quando aparece um time. Comercialmente falando, seria muito positivo para a nossa marca, mas a financeira... Ela que sabe. Não, a gente vai chegar lá. Um dia eu quero ver lá no... A gente fabrica cabo, né? E a CIO, que é um fabricante de cabo, que tudo bem, é outro tipo de cabo, é outra empresa, está outro nível.
vira e mexe eu vejo lá um dia a TC vai estar ali e tal. Vai tá. Aí a gente tem alguns parceiros do automotivo que agora estão crescendo, são empresas maiores que a gente e tal, e estão patrocinando alguns times, assim, um dia a TC vai estar lá. Tem essa. Por enquanto fica no Várzea mesmo, o time da TC Isso lá aí. e tal. Por enquanto. No Várzea Valoriza o Várzea. Valoriza o Várzea Legal. Legal. Wilson, por favor, agradeça aos meninos, que eu também quero fazer o agradecimento. Gente, não Pela tenho palavras presença para delas. agradecer. É um episódio que queria até incentivar você que chegou aqui agora com a gente, que talvez não tenha pegado o começo da nossa discussão. Hoje foi um aprendizado, uma lição de vida que essas duas moças trouxeram aqui para a gente, de como você se comporta, como você é bem-sucedido e como você faz para evoluir dentro de um ambiente, e aí eu vou falar o que eu não falei até agora, fundamentalmente masculino, aonde vocês tiveram que vencer barreiras e só podem ter feito isso com competência. Então, você que não nos viu desde o começo, incentivo, vai lá, dá um reward, volta, que vale a pena ouvir o que essas meninas dividiram aqui com a gente. Muito obrigado, para mim foi uma lição. Obrigado pelo que vocês fizeram para a gente, obrigado por estar aqui com a gente. Espero nos vê-las novamente em breve, em outros episódios. Excelentes ótimo. palavras. Obrigada. Meninas, eu não tenho como agradecer mais do que as palavras do Wilson foram perfeitas, né? Mas você sabe o carinho que eu tenho por vocês, tantos anos que a gente se conhece, e é um prazer enorme estar junto com vocês e trazer vocês para o nosso Várzea aqui. Fiquei lisonjeado, fiquei feliz pra caramba de ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Vocês podem deixar as palavras finais de vocês. A gente que agradece, foi uma delícia, passou super rapidinho, né? Passa rápido, o papo é bom, né? A gente também gosta de conversar, né? Eu falo do financeiro, mas ela fala que a financeira é mais comercial que existe, porque eu também adoro um papo, vou viajar com ela nas feiras e a gente fica lá conversando, é uma delícia conversar. Acho que o lado comunicador é forte também, né? Enfim, e falar de pessoas, e falar da empresa, que é a nossa grande paixão também, é delícia, né? É fácil, assim. Então, obrigada pelo convite, foi uma delícia, foi muito bom. Eu estava com medo, né? Porque vai que viessem umas perguntas meio cabulosas de futebol e assim, né? Aí eles cortavam. Então. Mas foi tudo certo, foi tudo bem. E obrigada pela parceria de sempre, né? Você sempre é amigo mesmo, amigo, conselheiro, né? Em vários momentos ali, quando a gente também tinha os nossos conflitos, era o Edson que ajudava a gente a alinhar mesmo esses conflitos. Então, você faz parte da nossa história, faz parte da história da nossa história pessoal e da TC, né? Legal. E um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é todo nosso. Eu sempre falei que ele era sensacional, né? Vocês puderam ver. Muito obrigado. Sabe que o Edson entrou na nossa vida na minha adolescência. Eu estava sendo uma adolescente meio problemática. Meio rebelde. E aí meu pai estava, acho que, dirigindo. E aí eu vi o Edson no rádio, em algum programa dele. E aí anotou. Deixa eu pegar o telefone dele para ver se ele conserta a minha filha. Olha só. Não deu certo. Não deu certo, você vê? Mas tentou. O que vale é a tentativa. Você viu, né, meu irmão Rex? Você é o responsável. Mas graças a Deus que isso aconteceu, né? Porque Nossa. você entrou na nossa vida, nunca mais saiu. E eu agradeço o convite, foi maravilhoso estar aqui, né? Eu acho que realmente a pauta futebol, apesar da gente gostar de futebol, estava assustando um pouco a gente. Mas como a gente leva, acho que a empresa como a nossa paixão nacional, acabou dando certo, né? Sim. Então, obrigada, Edson, você é maravilhoso, assim, faz parte da nossa vida. O Wilson, foi um prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Muito obrigado. E passou muito rápido, gente. Foi. Vocês são maravilhosos. Voltaremos em outros episódios para dar continuidade. Legal, muito bom. Aguarde o próximo capítulo. Você que está com a gente até agora, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela participação. Esperamos que você tenha gostado dessa hora. Acompanhe a gente nas redes sociais, mande seu recado, mande suas perguntas. A gente adoraria receber isso de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, audiência. Curtem, compartilhem. Faz parte desse compartilhamento. Mais pessoas assistam programas e episódios como esse. Abraço, pessoal. Obrigado.